E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Atlético Mineiro, que se enfrentam nesse domingo, dia 9 de fevereiro, a partir das 4 horas da tarde no Mineirão, pela sétima rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro. É um jogo que vale muito pensando no Cruzeiro para garantir a classificação para a semifinal, e no caso do Atlético, dependendo aí de uma combinação de resultados, eles podem ser eliminados ainda na primeira fase, né? Então é de suma importância que o Cruzeiro vença a partida para atrapalhar os planos do rival, obviamente, mas falaremos um pouco aí nesse vídeo das prováveis escalações, o que esperar desse confronto. Só um detalhe em transmissão. O jogo é domingo, 4 da tarde, mas não vai ter transmissão de TV aberta, tá? Da Globo, não vai passar esse jogo. A transmissão de TV será feita pelo Sport TV e pelo Premier, tá? Sport TV canal fechado, Premier é o famoso pay-per-view, tá? Então, 4 horas da tarde a bola rola neste domingão, e como os clássicos costumam ser, né, cercados aí de muitas dúvidas, muitas polêmicas, um time escondendo escalação, o outro também, mas fato é que é um jogo que deve ser muito nervoso. Lembremos, Cruzeiro e Atlético já se enfrentaram uma vez nessa temporada, não era um jogo oficial, foi na pré-temporada lá nos Estados Unidos, um 0-0 que foi uma pancadaria generalizada, né, o pessoal só fez falta um no outro, jogar a bola mesmo, que é bom, teve muito pouco. O Cruzeiro ainda era comandado pelo Fernando Diniz, o Atlético estava no primeiro jogo da temporada com o Cuca no comando, então, assim, muita coisa mudou nesse curto espaço de tempo, né? Pô, um mês, muita coisa mudou, tá? Então a gente verá o Cruzeiro comandado aí interinamente por Wesley Carvalho, Leonardo Jardim já chegou ao Brasil, mas vai acompanhar o jogo, né, ali das bancadas do Mineirão, tá? Então Wesley Carvalho será o nosso comandante, e o Atlético Mineiro já tendo aí uma base, mas também um desfalque, né? O Júnior Santos acabou sendo expulso no final do jogo contra o Atlético, né? Então é um jogador importante aí do rival que está fora do clássico. Cruzeiro provavelmente não vai ter mais uma vez o Caio Jorge, que segue fazendo aqueles trabalhos à parte. Mal só jogou um jogo na temporada e na partida que esteve em campo mal foi notado, né? A verdade é que o Cruzeiro não pôde contar com ele até o momento. Tem algumas notícias circulando aí de uma possível ausência do Dudu, tá? No clássico também, teria sentido alguma coisa no treinamento, mas é algo que até o momento os principais setoristas do Cruzeiro não confirmam. Então a gente já vai passar para o campinho com as prováveis escalações. Só antes lembrar, né? Esse vídeo é feito com apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal 6x1 também. E se você quiser fazer uma fezinha lá na Betfair em Cruzeiro e Atlético, tá? Aqui estão as cotações no momento que eu gravo esse vídeo. Vitória do Cruzeiro pagando 2,2, empate 3,2 e vitória do Atlético Mineiro 3,5, que indica aí um favoritismo para o nosso clube. Vou colocar aqui 2,2, tá? Vitória do Cruzeiro. E eu estou imaginando nesse jogo, assim, não estou imaginando que seja aquela porcaria que foi o 0-0, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 2,5 gols na partida. Por quê? Eu tô achando que vai ser Cruzeiro 2, Atlético 1, já adiantando o meu palpite. Se for Cruzeiro 2, Atlético 1, serão marcados 3 gols na partida, né? Para isso, vai aqui na odd 2,5. Se acontecer isso, vitória do Cruzeiro com 3 gols no jogo, 3,77. E aí tem aqui algumas possibilidades também, vocês podem explorar no site, mas tem aqui, ó, marcador do gol, fazer um gol a qualquer momento. Vou apostar num golzinho do Gabriel Barbosa, o Gabigol, tá? Vou apostar também aí. Empolgado, hein? Vitória do Cruzeiro, 3 gols na partida e gol do Gabigol. Vou jogar 10 aqui, tá? Se der bom, R$ 58,13 será o nosso retorno. Fazer a aposta confirmada. Lembrando sempre, hein, galera, apostas esportivas são apenas para maiores de 18 anos, devem ser feitas sempre com responsabilidade, sem nenhum tipo de reflexo de vício, tá? Aposta é para você se divertir, para jogar na manha, não vai achando que você vai ficar rico, não, que você vai cair do cavalo, tá? Não faz isso, aposta na moral, jogo do Cruzeiro, outros campeonatos, tem muitas opções lá na Betfair, é muito divertido, mas ó, cabeça no lugar e seja inteligente. Falando aí das prováveis escalações e começando com o Cruzeiro, dono da casa, né? O Wesley Carvalho deve mandar o nosso time a campo com o goleiro Cássio, a zaga com Jonathan Jesus e Fabrício Bruno, lateral direito William, lateral esquerdo Kaique. No meio-campo, os volantes Lucas Romero e Matheus Henrique, o Matheus Pereira, que é um meia central, o Eduardo como meia atacante caindo mais pela direita, o Dudu como um atacante pela esquerda e o Gabi, né, o Gabigol no comando de frente. Essa é a escalação mais provável do Cruzeiro e eu coloquei aqui na de fora as 3 principais dúvidas aí que talvez o treinador tenha
para a partida. Na lateral esquerda se joga o Kaique, que foi titular nos 3 últimos jogos, inclusive jogou bem contra o América. O Marlon tá recuperado da amidalite, até entrou no final do clássico aí da última quarta-feira, então é uma opção natural para jogar na lateral esquerda, porém eu acredito que o Kaique vai ser titular, tá? Até por ter feito um bom jogo, acho que ele será mantido, mas o Marlon é uma opção natural para o setor. Aqui na meia direita, onde eu coloquei o Eduardo, existe uma disputa aberta com o Marquinhos. O Eduardo é mais um meia armador, que pode chegar na frente como segundo atacante, volta para ajudar na articulação também. O Marquinhos já é um ponta, né? Canhoto, um jogador de mais velocidade. Se eu fosse o treinador, escolheria começar com o Marquinhos, tá? Eu acho que o Marquinhos seria mais interessante para o Cruzeiro combater esse lado esquerdo do Atlético, que tem Arana e Rubens, né? Você faz uma dobradinha com Marquinhos e William. Não sei se o Eduardo tem a mesma capacidade física de fazer esse papel. Então eu escolheria o Marquinhos, mas acho que a tendência maior é que o Eduardo seja titular, como foi no clássico contra o América Mineiro. Ok? E eu coloquei o Bolassi aqui simplesmente porque, se de fato o Dudu teve um problema físico, não for para o jogo e tudo mais, o Bolassi é o cara que vai substituir ele na ponta esquerda, né? Baseado em quê, Emerson? A característica é muito diferente. Bom, na partida anterior, né, que o Dudu ficou no banco, o Bolassi que foi titular na ponta esquerda. Nos últimos jogos, quando o Dudu saiu, quem entrou foi o Bolassi, e o Bolassi fez gol contra o América também, né? Então, é um jogador que está aí com mais confiança, tá? Se o Dudu não puder jogar, é o Bolassi, mas eu acredito que teremos Dudu em campo, tá? A menos que ele realmente teve alguma lesão, e até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem nenhuma confirmação disso por parte aí dos principais setoristas do clube. Já o Atlético Mineiro, treinado por Cuca, provavelmente vai a campo com o goleiro Everson, a zaga com Lianco e Júnior Alonso, lateral direito Natanael, lateral esquerdo Guilherme Arana. No meio-campo, os volantes Alan Franco e Gabriel Menino. O Gustavo Scarpa tem jogado como um meia central, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tomás Coelho é um ponta, né, que pode jogar preferencialmente pelo lado direito. O Rubens joga mais aberto na ponta esquerda e o Hulk lá no comando de ataque. O Atlético tem uma variação tática com essa escalação aqui, que é uma mudança desse 4-2-3-1 que eu coloquei aqui no campinho para um 4-4-2. Por quê? O Gustavo Scarpa está sendo aqui o meia armador do Atlético, joga mais centralizado, mas ele tem uma tendência natural a cair mais pelo lado direito do campo. Se vocês olharem, inclusive, os gols do Atlético ultimamente, ele está partindo muito da direita, né, para dentro, para articular, inclusive deu boas assistências para gols do Hulk, tá? O Scarpa está jogando bem. Então é um jogador para a gente ter especial atenção, ele não é um armador de ficar paradão aqui no, né, numa faixa central do campo, ele se movimenta bastante e cai principalmente pela direita. Quando o Atlético tinha Júnior Santos para jogar junto com o Hulk, tá? O que fazia o treinador Cuca normalmente? Deixava uma dupla de ataque aqui, Júnior Santos e Hulk, e o Scarpa fechava pelo lado, né? A segunda linha de marcação quando o Atlético estava no momento defensivo. Então era Scarpa e Rubens fechando os lados do campo. Creio que se realmente Tomás Coelho jogar, tá? É mais natural para ele fazer esse papel, né? E essa dobra pelo lado, deixando o Scarpa e o Hulk menos obrigados na parte defensiva, digamos assim. Ô Emerson, mas e se o Coelho não jogar? Para quem não viu, ele saiu, né, sentindo o tornozelo na partida contra o Atlético, tá? Então, Tomás Coelho é dúvida. Pelo que eu acompanhei do noticiário aí do Ladelá, eu acho que ele vai para o jogo, tá? Pela forma como estão falando, eu acho que ele vai para o jogo. Mas, enfim, se o Coelho não puder jogar, for vetado pelo departamento médico, quais são as opções do Atlético? Para ter um ponta pela direita aqui, né, mudando o mínimo possível a configuração tática da equipe, com um jogador de velocidade por ali, o Atlético poderia colocar o Palácios, que é um jogador que faz esse papel, né, um atacante canhoto, puxa para dentro e tudo mais, ou poderia colocar o Bernard, que prefere jogar pelo lado esquerdo, inclusive, mas pode jogar na ponta direita também. Realizou esse papel, né, essa função aqui durante alguns clubes aí da sua carreira, tá? Então essas são as possibilidades para o Atlético não ter nenhuma mudança a nível de característica em relação a Tomás Coelho. Agora, coloquei aqui Otávio e Fausto Vera, porque são opções se o Atlético Mineiro quiser ter uma escalação um pouquinho mais conservadora. Porque o Gabriel Menino, por exemplo, é um cara que até no clássico, lá o 0-0 dos Estados Unidos, ele jogou como um meia mais aberto aqui pelo lado direito. E aí o Atlético tinha Gabriel Menino, né? Naquela ocasião não tinha o Rubens, foi o Bernard que foi o titular por aqui, mas ele pode ter o Gabriel Menino fazendo aqui o lado de campo,
papel que ele já realizou por muito tempo no Palmeiras, inclusive. E aí o Atlético colocaria um outro volante, Otávio ou Fausto Vera. Lá nos Estados Unidos jogou o Fausto Vera, mas o Otávio é quem tem recebido mais minutos nas últimas partidas do Atlético. Tá? Então, essas são opções. Se ele quiser escalar um time um pouco mais defensivo, e eu não me surpreendo se ele fizer isso aqui, até porque o Atlético tem redobrado a marcação em cima do Matheus Pereira em todos os clássicos, né? Inclusive cometendo muitas faltas que a arbitragem raramente pune, tá? Mas se o Atlético quiser jogar dentro da escalação que vem sendo mais comum, é isso aqui: Alan Franco e Gabriel Menino como volantes, Rubens na esquerda, e aí uma outra opção, tá? Jogar o Scarpa como meia-direita, papel que ele também já realizou em parte da carreira, e colocar o Daverson, né? O Daverson que está na reserva seria uma opção para formar uma dupla de centroavantes com o Hulk. Mas acho que isso não vai acontecer de início. O Daverson deve ser aquela opção para entrar no segundo tempo se o Atlético estiver precisando de um gol, tá? Então acho que essa é a tendência, tá? O Daverson começa lá no banco de reservas, o Hulk mais solto ali no comando de ataque, né? Com mais liberdade, Gustavo Scarpa na armação, e acho que o Coelho joga aqui na ponta direita, certo? Então, só citando aí as possibilidades táticas do nosso rival. E para fechar o vídeo, vamos fazer aqui um rápido, breve e objetivo cara a cara, tá? Comparando aí, né, dentro das prováveis escalações, quem é melhor, fulano ou fulano aí dentro de cada posição, tá? Cássio e Everson. Na carreira, o Cássio é um goleiro melhor, mas no momento o Everson está melhor. O Cássio não está muito seguro, está cometendo alguns erros. Nesse momento, eu acho que o goleiro do Atlético está ganhando a disputa. Na zaga, eu normalmente gosto de comparar os quartetos, até porque Fabrício Bruno e Jonathan têm jogado invertidos em algumas partidas, né? Então, beleza. Fabrício, Jonathan, Lianco e Júnior Alonso. Quais são os dois melhores zagueiros para mim? Para mim, nessa aqui, saiu o Jonathan aqui, até pela experiência. Acho o Fabrício Bruno melhor que o Lianco, o Júnior Alonso também é melhor que o Lianco. Então, o zagueiro Lianco, daquele trem lá, daquele quadriciclo, sai. Eu acho que os melhores zagueiros são Júnior Alonso e Fabrício Bruno. Na direita, William e Natanael. Quem acompanha o canal 6x1 sabe o tanto que eu falei que eu queria o Natanael no Cruzeiro, inclusive para ser opção ao William. Gosto desse jogador, acho ele muito bom, mas acho o William melhor que ele. Tá? Ainda mais agora que está voltando a jogar bola, né, William? Vamos caprichar. Na esquerda, Kaique ou Arana. Gosto muito do Kaique, mas acho que o Arana é um jogador mais qualificado, né? Tecnicamente, ele tem mais recursos no momento. Vamos ver como que o Kaique evolui. No meio-campo, Lucas Romero, Gabriel Menino, Matheus Henrique ou Alan Franco. Desses quatro, quais os dois melhores volantes? Para mim, Lucas Romero e Matheus Henrique. Tá? Eu não trocaria os volantes do Cruzeiro pelos volantes do Atlético. Gabriel Menino e Alan Franco, para mim, deixam o time. Matheus Pereira ou Gustavo Scarpa? No papel de armador, eu acho que o Matheus Pereira é melhor que o Scarpa, tá? Mas eu vou colocar o Scarpa na de fora aqui, porque ele está aí num time ideal para mim, tá? Na ponta direita, Eduardo ou Coelho? Particularmente, eu acho o Coelho melhor que o Eduardo, tá? Então aqui ganharia o jogador do Atlético, um jogador de velocidade, mas Coelho ou Scarpa? O Scarpa é muito mais jogador que o Coelho. Então, se a ideia fosse montar um time ideal, teria o Scarpa na ponta direita, o Matheus Pereira na armação, e lá na esquerda, Dudu ou Rubens. O Dudu é mais jogador, né? O Rubens é bom, mas o Dudu tecnicamente é melhor. E no comando de ataque, Gabigol e Hulk. Talvez um pouquinho polêmica, minha opinião, tá? Gosto demais do Gabigol, tô muito feliz com o início dele no Cruzeiro, mas o Hulk é mais jogador que ele, tá? Pelo menos pelos últimos anos tem sido. Então aqui eu me vejo obrigado a escalar o Hulk, por mais que eu não queira. E eu acabei até antecipando o meu palpite lá na hora da aposta, né? Mas reitero aqui o meu palpite, hein? Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 1. O gol do Atlético vai ser marcado pelo Hulk e o Cruzeiro balançará as redes com Gabigol, tá? Gabriel Barbosa e Matheus Pereira. Vai fazer um gol no clássico para o pessoal parar de falar que o Matheus Pereira não aparece em jogo grande, não sei o quê. Eu acho que é isso que tá faltando para ver se o pessoal dá um descanso aí pro nosso camisa 10, beleza? Se gostou do vídeo, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa o seu palpite de placar também, como você escalaria o Cruzeiro para esse confronto se fosse o Wesley Carvalho. Lembrando, hein, a bola rola nesse domingão, 4 da tarde, transmissão do Sport TV e do Premier, tá certo?
Meus amigos, eu vou ao Mineirão amanhã assistir o Clássico, né? Mais de 60 mil pessoas estarão lá no estádio, estarei lá no meio, obrigado por isso, Betfair. E assim, então a live pós-jogo demora um pouquinho, né? Porque tem a questão logística, o trânsito vai estar aquela beleza. Tomara que o Cruzeiro ganhe, porque quando o Cruzeiro ganha, tudo flui melhor, né? A saída do estádio ali fica tudo maravilhoso, tá? Então demora um pouquinho, o jogo acaba umas 18 horas. Acho que a live começa ali umas 7, mais tardar 8 horas da noite. Pelo amor de Deus, se eu não tiver conseguido chegar em casa 8 horas da noite, ainda ferrou. Mas enfim, o mais rápido possível, a gente abre a live aqui no canal 6x1 para falar sobre o jogo, dar nota para os jogadores e trocar uma ideia. Beleza? Então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Deixa o like! Valeu, galera!